Gente, boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao 6º encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, aqui na UFSB, na Universidade Federal do Sul da Bahia. Hoje a gente tem o tema Fonética e Fonologia da Libras, que será abordado pela professora doutora Fernanda Graziele Aparecida Soares de Castro. Ela é da UFRJ. Eu sou a professora Daniane Pereira. Eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos e preto, rosto redondo, tenho os olhos castanhos escuros e estou usando um óculos de armação escura, de marrom escuro na parte superior e na parte inferior mais claro. Eu estou usando uma blusa rosa florida e tenho um batom vermelho e 3 brincos pequenos em cada orelha. Atrás de mim, eu tenho uma parede branca, do lado direito um espelho e do lado esquerdo um leque ornamental. E de ambos os lados, uma luminária. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Socígenes Costa, aqui em Porto Seguro. Eu sou mestra em Letras, graduada em Letras Português, em Letras Libras, Pedagogia e Normal Superior. Eu sou especialista em Libras, em Supervisão Escolar, Educação à Distância e Atendimento Educacional Especializado. Eu estou aqui também na universidade, chefe da subseção de Atendimento Educacional Especializado. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos aqui no nosso encontro no Grupo de Estudos do GELES. Esse é o 6º encontro, e é através do GELES que a gente almeja, aqui na UFSB, congregar professores e acadêmicos da área de letras e educação, intérprete, tradutores, pessoas surdas e não surdas e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem a língua de sinais. Que aspectos esses? Aspectos linguísticos, de contato de línguas, bilinguismo, aquisição de segunda língua, de primeira língua, oralidade e escrita da língua de sinais brasileira. Políticas linguísticas voltadas às pessoas surdas, tradução e interpretação, o processo de ensino e aprendizagem como primeira língua e segunda língua, além da gente gerar orientações científicas e desenvolver ações de extensão, tais como participação em eventos com apresentação de trabalhos, organização de seminários. A gente desenvolve oficinas, cursos de capacitação a professores que ensinam segunda língua como português como segunda língua para alunos surdos, cursos de Libras, de cinema comentado, chá com Libras, que a gente vai ofertar o ano que vem. Então, são várias atividades que a gente pretende desenvolver junto com o GELES. Atividades essas que são ofertadas a discentes, servidores e comunidade em geral, como diz o decreto 5626, lá no artigo 14, né? As instituições federais devem usar e difundir a língua de sinais. E a gente procura também apoiar na comunidade escolar esse uso e essa difusão. Eu agradeço desde já a presença também das tradutoras e intérpretes de Libras Língua Portuguesa, a Cristina Pereira de Paula, da Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros, em Minas, da Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, em Minas, e da Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado, aqui na Bahia. A gente avisa que esse evento vai ser gravado e a cópia do vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo da UFSB. A gente pede também que vocês se inscrevam no canal, ativem os sininhos das notificações para vocês receberem um alerta assim que a gente postar algum conteúdo novo e que deixem seu like, tá? Durante o nosso encontro, a gente pede que para a gente conseguir visualizar melhor a participação de vocês no debate, que vocês levantem a mãozinha ou escrevam no chat com letra de imprensa maiúscula e coloquem na frente da escrita a hashtag GELES. Até o final do encontro, a gente vai disponibilizar um link para registro de frequência. E para a gente dar início ao 6º encontro do GELES, eu convido a professora doutora Fernanda Graziele Aparecida Soares de Castro, da UFRJ. Ela é doutora em Linguística pela UERJ, ela é mestre em Educação pela PUC Minas,
É licenciada em Normal Superior pela PUC Minas, licenciada em Letras Libras pela UFSC, especialista em Psicopedagogia, Educação Especial e Inclusiva pela PUC Minas. Atualmente, ela é professora do curso de Letras Libras da UFRJ, é coordenadora do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, UNAI, da UFRJ. A professora Fernanda abordará o tema Fonética e Fonologia da Libras. Seja muito bem-vinda ao UFSB, professora Fernanda, e fique à vontade. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a cada um de vocês, ao Grupo Geles, pelo convite para esta palestra de hoje. Muito obrigada. Também agradecer a todos os grupos, todos os participantes desse grupo que estão aqui para essas experiências, né, os tradutores e intérpretes, muito obrigada. Obrigada aos professores da Universidade da Bahia. Professora Daniane, né, já falou sobre o meu nome, a minha formação, não preciso repetir. Então, nós vamos fazer um momento explicando alguns tópicos, né, sobre a fonética e fonologia. Eu sou professora na UFRJ de fonética e fonologia e sintaxe da Libras, Libras 1 e fonética e sintaxe da língua de sinais. Este é o sinal da UFRJ. Então, hoje eu vou explicar detalhadamente alguns tópicos sobre a fonologia, sobre as pesquisas nesta área. Né, quando eu terminei o meu doutorado no final do ano, em novembro do ano passado, quando nós concluímos. Porque antes vocês já conheciam, né, 5 parâmetros, certo? Agora nós vamos agregar, serão 8 parâmetros. Né? As pesquisas, elas nos trouxeram mais 3 parâmetros. E eu vou explicar para vocês. Essas pesquisas sobre a fonologia foi estudada em 4 países. E comparações nessas 4 línguas de sinais desses 4 países. França, Estados Unidos, Portugal e Brasil, foi o primeiro, né? E essa comparação dessas línguas de sinais em cada país. Estados Unidos, Portugal, França. Como são essas línguas? Como é a fonologia? Então, quero mostrar isso para vocês. É um material para que vocês leiam e compreendam. E também para enviar para a Daniane. Daniane tem um material para que vocês leiam. Stoking, sim. Stock. Foi o primeiro estudioso, né? O primeiro que estudou sobre a fonologia lá nos Estados Unidos. E depois aqui no Brasil, Lucinda Ferreira Brito, que continuou essas pesquisas aqui no Brasil. Ronice, Karen Strobel. Quadros. Então, foram vários estudiosos estudando isso no decorrer do tempo, para que fosse associado esse conteúdo. Então, hoje o tema que nós vamos trabalhar é a relação fonológica entre as 4 línguas de sinais. Tá? Uma proposta de análise comparativa. Pode passar, Dani. Então, como é que deu início a esse estudo da linguística? Como começou? Vejam no quadro, né, nós colocamos o Brasil, no segundo quadro a França, a língua de sinais francesa, a língua de sinais americana e a língua gestual portuguesa.
E nós queremos falar sobre essas línguas, né? Vocês já conhecem esses 5 parâmetros, que é configuração de mão, movimento, lugar, ponto de articulação, orientação, direcionalidade, expressões faciais, certo? Agora vamos acrescentar 3 novos parâmetros que vocês vão conhecer agora. Vai ficar surpreso, nossa, mais 3 novos parâmetros? Como assim? Hoje nós vamos conhecer sobre isso. Para que vocês aprendam e também difundam. Já está livre para aprendizado. Então, eu quero fazer um resumo para vocês, né? Porque a gente tem só 1 hora. Então, eu peguei as informações mais importantes, as principais informações, para explicar a vocês. Não tem como detalhar, mas se vocês têm mais vontade, leiam o material, que tem todos os conceitos com muita clareza e leveza, de fácil entendimento para vocês. Tá? Então, a L2 para mim, a língua de sinais como materna, a L2 português, então vai ser bem leve para vocês lerem. Ok? Pode passar, Dani. Então, como começou a história da fonologia da língua de sinais? Então, o primeiro estudo, né? Pode passar, Dani. Foi o Stokes, William Stokes, este é o sinal. Ele foi o primeiro pesquisador no ano de 1919 até 2000. Os estudos chamam ele de pai, né? Porque ele foi o início, o precursor da fonologia da língua de sinais. Aqui no Brasil, se, por exemplo, isso que ele não tivesse tido esse antes, né? Como é que chegaria aqui? Então, nós agradecemos a ele o início desses estudos. Foi através dele que esses estudos chegaram aqui. E era a língua de sinais. A gramática, a linguística, tudo detalhadamente. O foco principal era a língua de sinais. E sim, o português também tem a fonologia, tem o sotaque, a voz, as letras, mas e em língua de sinais? Os parâmetros, né? Os 5 parâmetros que foram estudados. Ele mora nos Estados Unidos. E a gente sabe que as línguas de sinais, elas não são universais. Cada país tem a sua língua. Cada país tem a sua própria língua de sinais. Aqui no Brasil, nós temos a língua brasileira de sinais. Nos Estados Unidos, a ASL, França, outra sigla, e em Portugal também. Então, são línguas de sinais diferentes. Então, não é universal. Cada país tem a sua própria língua. Né? Assim como o inglês, o francês, assim como nas línguas faladas, as línguas de sinais também. Então, nesse estudo, ele encontrou várias situações importantes sobre a gramática da língua de sinais. Em 1916, toda a pesquisa que foi realizada, para que depois aqui no Brasil fosse difundida. Pode ir, Ramires? A escrita da de sinais. Hoje o foco principal, né, é a fonologia. Vamos trabalhar especialmente a fonologia. E é muito importante o estudo iniciado por ele, porque foi ele quem descobriu os primeiros achados que nos levaram ao aprendizado de hoje. É o Stokes que está aí nessa foto. Só para lembrar, o Stokes, ele encontrou inicialmente 3 parâmetros. Depois ele associou mais 2, sendo 5 parâmetros. Era o movimento, a configuração de mão e a orientação e direcionalidade. A expressão facial e o outro foi depois, o ponto de articulação. Foram associados. Vou entrar, Cris. Ok. Pode passar.
Então, como iniciou essa pesquisa, como foram criados, como surgiu, né? Então, houve essa revolução, desse surgimento, através de pesquisas. E agora eu vou explicar sobre a França e sobre esse francês. Né? É um homem francês, que o nome dele é Pedro Ponce de Leon, esse é o sinal dele. Né? Ele acreditava no ensino, na pesquisa, o ensino do alfabeto em Libras, lá na França. Então, Ponce de Leon, em 1520 até 1584, ele também, né, foi catalogando através do alfabeto, foi fazendo essa absorção, essa pesquisa, foi fazendo essa catalogação sobre a Libras, e foi criando também estratégias de ensino para aquela área, né, para os alunos surdos. E aí ele começou como? Ele começou através do alfabeto, e aí foi surgindo alguns sinais. O sinal dele é esse aqui. E como ele pensou nessas estratégias de ensino, né? Qual era a estratégia de ensino melhor para os alunos surdos? Vamos ver à frente, pode passar. Esse aí é outro pesquisador, né? Lá dos Estados Unidos. Né? Como começou? Através da ASL, né? Que foi surgindo. E o nome dele é Thomas Hope Gallaudet. E ele trabalhou, né, lá na França, junto com Ponce de Leon, esse é o sinal dele, em 1787 a 1851. E ele, né, Gallaudet, ele trabalhava com a ASL e a LFS da França. Lá, Gallaudet, ele usou, né, a língua de sinais francesas como um parâmetro para a ASL, e junto com uma aluna surda de nome Alice. Alice foi uma aluna que foi a primeira aluna surda que começou a estudar, que adentrou a estudar junto com Gallaudet, lá no passado. E aí Thomas, ele começou a fazer essa pesquisa e começou a criar, né? Começou a surgir, a suprir, a absorver. Em 1877, ele foi o primeiro, né, o pioneiro, responsável pela difusão da língua de sinais. Ele faleceu, e aí depois Thomas, ele começou, né, a focar na pesquisa e a estudar a língua de sinais, e a estudar a língua de sinais para o surdo, para que eles pudessem ter essa comunicação através da língua de sinais. Ele foi o responsável por isso, e foi muito importante, porque essa aluna surda, ela começou a aprender a língua de sinais, e a língua de sinais começou a difundir a criação da língua através de Gallaudet. E aí, através dele, isso foi difundindo, e foi criada a universidade, que leva o nome dele, né? A universidade. E aí foi criado Sparks, e-mail, através da SL, lá no passado. E aí foi passando os anos, e hoje tem escola para crianças, não tem só escola para crianças, né, mas também universidades de ensino superior para surdos, porque foi criado através dos estudos dele, né, através das pesquisas, das absorções de estudos e pesquisas da língua de sinais, que ele foi pesquisando lá nos Estados Unidos. Né, e hoje tem professores e tem alunos que estudam a ASL. Ele tinha uma habilidade incrível, né, visual, de sinalização. Ele era muito habilidoso. Gallaudet. Pode passar. E aí teve a criação também, né, de um tempo histórico. Isso faz parte da história, né? A gente falou dos Estados Unidos, e foi o primeiro da história a criar, né, esses pontos da língua de sinais, e a explicar detalhadamente sobre a fonética e a criação, né, através da história. Lá em Portugal, o professor, ele criou, e lá em Portugal foi criada para os surdos essa área. E também foram feitas pesquisas, foram desenvolvendo pesquisas para a língua de sinais dos surdos, né? Foi criada a primeira escola, e através deste homem, que foi do João VI. Dani, eu estou tendo retorno de áudio aqui. Pode passar.
Agora a gente vai falar sobre Lucinda Ferreira. Volta, Dani. Volta o slide. Essa é a Lucinda Ferreira. Ela foi a primeira mulher, em 1980, a primeira mulher que estudou sobre a fonologia, né? E ela, esse é o sinal dela, foi a primeira a estudar e a desenvolver, junto com os outros estudiosos. Lucinda, ela trabalhava na universidade, na UFRJ, e ela foi a primeira mulher no Brasil a engajar na pesquisas, né, da Libras, da língua de sinais, no passado. E aí ela foi a fundadora de estudos e pesquisas lá da UFRJ, e ajudou muitos surdos, né, lá na universidade. Lucinda, ela foi uma mulher muito importante para nós, da comunidade surda, e muito importante nessa área da fonética, assim como Stoke, Lucinda, Gallaudet, todos os outros estudiosos, até chegar nela, né, foram fundamentais até hoje para essa pesquisa sobre a fonologia. E eles foram agregando, né, um ao outro, os estudos de um e outro, e foi se aprofundando nesses estudos também. Sobre a semântica dominante, tem dois parâmetros, né, iguais. Isso significa o quê? Por exemplo, o sinal de namorar, de comunicação, passiva, ativa. Todos esses, Lucinda, ela ajudou, né, nesses estudos. Dos parâmetros que tornou esses parâmetros, como movimento, configuração de mão, foram estudados, foram pesquisados, e ela que começou a desenvolver esses estudos de pesquisa. Então, isso foi muito importante. Pode passar. Agora, nós vamos focar nesse tema principal, que é a análise do sistema fonético e fonológico das línguas de sinais no país em estudo. Pode passar. Primeiro, vamos pensar na língua de sinais, né, no parâmetro da configuração de mão. E localização, o PA é o ponto de articulação, e o movimento. Expressão facial e corporal, e dentro tem um exemplo. Por exemplo, o copo. Esse é o sinal de copo. Mas quais são os parâmetros desses sinais? Contém contém dois parâmetros. Então, é a palma da mão aberta e a outra em configuração de mão em C. Eu faço o sinal de copo. A gente usa dois parâmetros. Palma da mão aberta e a configuração em C. Ok? O segundo é a localização. A localização é espacial, que é feita no espaço. Eu não encosto no meu corpo. Ele é feito no espaço. Não tem nenhum toque. Então, é uma localização espacial. Eu não preciso tocar. O outro ponto de articulação é visual. Eu não consigo ver o dorso da palma da minha mão. Eu vejo a palma da mão. Palma. Então, eu observo e vejo a palma da minha mão. Quantos pontos? 6. Para cima, para o lado, para baixo, para o outro lado, para frente e para trás. Então, são 6 orientações. Mas o principal que eu vejo são quantas? Quando eu faço o sinal de copo. Então, eu toco para cima. Eu faço esse movimento para cima e a orientação é feita para cima. Então, são duas, para o lado e para cima. Por quê? Porque eu levanto a mão e viro o copo. Então, eu não posso ver o dorso da minha mão. Eu não vejo. Sempre eu estou visualizando a palma da minha mão. Para esse sinal, eu sempre vejo a palma da mão. Então, cuidado para não confundirem, né? O ponto de articulação são diferentes. O movimento, também existem 6 movimentos, mas esse a gente vai deixar de lado por enquanto. Vamos colocar na orientação, que é para cima, para baixo, para trás, para frente, só. Então, para copo, temos 2 pontos de articulação.
para cima e para o lado, que são diferentes. Tá claro? Sinal de copo. E o movimento? Movimento de frente para trás. Semicircular. Eu faço aqui movimento semicircular. O nome do movimento, semicircular. É o nome do movimento. Então, esse sinal, ele tem movimento. Segunda expressão facial. É neutra, não tem. Eu vou lá, pego o copo e pronto. Outro exemplo. Triste. O sinal de triste. Configuração de mão em Y. Quais são os parâmetros? Configuração de mão em Y. É uma configuração de mão só, para o sinal de triste. Localização. É no meu queixo. Eu encosto no queixo para o sinal de triste. Então, o ponto de articulação é o queixo. Triste. Já temos 2 parâmetros. A expressão, ao movimento, eu giro para baixo. Tá vendo? Está indo para mim o movimento. Então, a gente precisa ter atenção e muito cuidado nos detalhes. A gente não pode fazer rápido esse sinal, a gente tem que pensar na hora de fazer. A gente já observou aqui 2 parâmetros. E o movimento girando a mão. Então, tem movimento. E a expressão? A expressão de triste. Eu preciso fazer uma cara de tristeza. Então, tem que ser detalhado os parâmetros, né? A gente tem que observar cada ponto desses parâmetros, né? E as palmas, ok? Tá claro? Pode passar. Lá da França, LSF. Primeiro, eles veem na linguagem da França, a língua de sinais francesa, eles aprendem a sinalizar de forma visual e lá eles focam em 3 parâmetros. E tem alguns outros parâmetros também que eles agregam, como o olhar, a forma de olhar, né, o movimento do olhar. Também o movimento labial. Eles utilizam o movimento dos lábios na hora, nos parâmetros da língua de sinais francesa. Ok? Por exemplo, oi, tudo bem? Então, eles observam esse movimento da boca. Animado, tudo bom? Eles observam o movimento da boca e constituem como um parâmetro da língua de sinais francesa. E lá eles pesquisaram, na França, né, e encontraram 5 parâmetros, incluindo o olhar, o movimento do olhar, o movimento que o olhar faz quando está utilizando os sinais, não pode esquecer, né, como é feito esse olhar. Né? Então, tem que procurar o movimento desse olhar, na hora que está sinalizando. Por exemplo, ler ao olhar de cima para baixo. Então, não pode esquecer. Ler é o movimento. Então, esse olhar, eu não posso esquecer de fazer o movimento para baixo. Nós dois estamos conversando em Libras, né? Então, está ali de olho a olho, né? E eu não posso esquecer na hora das pesquisas desse parâmetro. Sinal de leitura, tá vendo? É algo que não pode ser esquecido. Postura é um outro parâmetro que eles utilizam também, a postura corporal. Tem que ter a postura na hora que está sinalizando. Então, esses olhares têm que estar se encontrando e a postura ela tem que ser contínua também. O movimento labial usa muito. Não pode ser com a boca fechada. Ele está dentro do contexto da LSF. Então, eu, Fernanda, agreguei e pesquisei 8 parâmetros.
Então, foram 8 parâmetros ao todo para a utilização de um sinal, na minha tese. E agora eu vou deixar claro para vocês. Pode passar. Aí está fazendo a comparação do sistema fonológico da Libras e do sistema fonológico da LSF. E é mostrado na Libras só do corpo para cima, da cintura para cima. Na LSF é mostrado todo o corpo. Vocês podem observar pelo desenho. Surpreendente, né? De como é diferente a utilização dos parâmetros do sistema fonológico. Enquanto na Libras é só parte do corpo, na LSF é diferente. Eles utilizam todo o corpo. E aí eu vou mostrar a comparação. Pode passar. Aí vocês podem observar também a LSF e a Libras, né, vem mostrando no sistema fonológico a diferença entre configurações de mão. Eu aprendi muitas configurações de mão, né? Eu encontrei muitas configurações de mão. É surpreendente o tanto de configurações. E como difere de um país para o outro. Aí no slide está mostrando, né? Só um exemplo. Pode passar. Como começou lá nos Estados Unidos com a ASL, lá as crianças surdas, elas começavam a se comunicar com a ASL, elas já já começavam a se comunicar. Então, elas iam sinalizando, né, as palavras como brasco, 1, 5, igual vocês estão vendo aí no slide, né? Essas são as configurações de mão mais usadas pelas crianças surdas americanas. Então, desde pequenininho, elas já iam se comunicando, né, através dessas configurações de mão. Então, as crianças pequenininhas também é importante elas entenderem, né, como utilizar a configuração, como utilizar os parâmetros, e aos poucos elas vão desenvolvendo e se aprofundando. Nós, adultos, nós já estudamos mais profundos, né, a fonética, a fonologia. Para as crianças já é algo mais básico, mais leve. Elas começam através do básico, né, através da comunicação, lá nos Estados Unidos. Pode passar. Esse é o sinal de melão no Línguas de Sinais americano. É feito assim. Melão. Aqui no Brasil, melão. E aí vem mostrando na ASL como é feita a configuração de mão. É utilizada a mão fechada e essa configuração de mão, para fazer o sinal de melão. Melão. Então, são diferentes os sinais. E aí mostra, né, na ASL, lá nos Estados Unidos, os parâmetros, como configuração de mão, ponto de articulação, movimento, que é feito lá. Pode passar. Aí é outra comparação, né, do corpo que é utilizado lá na ASL. Então, é feita dessa forma que vocês estão vendo aí, lá nos Estados Unidos. É bem diferente aqui no Brasil. Pode passar. Vou entrar, Rai. Então, a fonologia... Rai? Oi. Vou entrar, viu? Viu. Então, temos a mão dominante e a mão não dominante. A língua gestual portuguesa, nós usamos, tem a mão passiva, né, e a mão dominante. Esse sinal, o sinal de chato, é um sinal que a mão passiva, ela não tem movimento. E a mão dominante é que faz o movimento. Tem outro exemplo também que nós podemos citar, que é o sinal de fingir, fingimento. Esse sinal,
a mão passiva também, ela não tem movimento. A mão dominante que vai ter o movimento. A mão passiva, ela fica neutra, ela não tem movimento. E a mão ativa é a mão que, né, a mão dominante, essa que tem movimento, o sinal de básico, por exemplo. A mão passiva, ela fica parada, né? E a mão dominante, a mão ativa, ela que vai fazer fazer o movimento. Então, usamos, né, as duas mãos, esse sinal de processo, né? Também tem esse sinal lá, aqui no Brasil, sexta-feira. Lá, esse sinal para sexta-feira. Então, aqui é lanche, né? Desculpa, aqui é lanche, lá é esse sinal de lanche. Aqui no Brasil, usamos as duas mãos, né? E lá também usam as duas mãos, porém com sinais diferentes. Pode passar. Lá em Portugal, usa esse sinal, né? Aqui no Brasil, a gente usa com as duas mãos, né? A mão de frente. E lá usa, né, o sinal totalmente diferente também. Lá, o sinal francês também, os sinais, eles se preocupam muito, né, com essa postura da mão. Lá, o alfabeto manual, né, é totalmente diferente também do Brasil. Lá eles usam os sinais. Aqui no Brasil, o alfabeto manual é de frente, né? E lá eles usam a mão de lado, né? Com a direção diferente. A cultura deles, né? Uma cultura francesa, uma cultura diferente da cultura do Brasil. Pode passar. Agora eu vou explicar um pouco a proposta, né, da análise comparativa contemporânea. Pode passar, por favor? Então, vocês estão me vendo? Tá travando? Não? Tá, beleza. Que bom. Então, a proposta dessa pesquisa, né, na língua de sinais francesa, é uma proposta, né, uma análise contemporânea. Lá em Portugal, eles usam, né, esse alfabeto totalmente diferente, mas é natural, a língua, ela é natural, né? A expressão facial é bem natural. E inclui, né, todos os parâmetros também. Pode passar. Aqui no Brasil, como usa aqui no Brasil, né, essa proposta de análise comparativa contemporânea? O A, né, a letra E, aqui no Brasil, não é de lado, né? É de frente. A palma da mão apresenta, né, a palma da mão e o dorso da mão, mas de frente, não de lado. Lá eles usam, né, a mão virada. Aqui no Brasil é totalmente diferente. O A, a gente lê a palma da mão, né? Vocês podem perceber aí pelo desenho. Foi feita essa pesquisa entre 4 países, né? E a gente descobriu que os 4 países são diferentes. Pode passar, por favor. Então, vocês estão vendo aí a estrutura fonológica da Libras, né? Vou mostrar primeiro a configuração de mão, né? O ponto de articulação, a orientação, a expressão facial
Vocês podem olhar aí para vocês verem nessa, né? Antes era totalmente diferente. Agora eu estou falando dessa proposta, né, contemporânea. É uma proposta nova. A direção do olhar e a configuração e a expressão facial é bem forte. Na verdade, essa pesquisa, às vezes a gente não percebe, né? Mas essa direção do olhar é bem natural. Às vezes a gente usa só a expressão facial, mas a expressão, né, a direção do olhar, essa expressão, ela é bem detalhada. Aí a gente consegue perceber, né, que antigamente a proposta, né, que foi apresentada antes na França é bem diferente. A gente consegue, né, encontrar esse atraso aí, né, que a França, né, trouxe para o Brasil, e aqui, né, a gente percebe que houve várias mudanças. Olha para vocês verem, se eu fizer um cumprimento oi e não tiver expressão, fica estranho. Então, é natural essa expressão facial na língua, ela é bem natural. Olha a expressão. Então, para a gente fazer um sinal de estranho, assim, a expressão, ela é tudo na sinalização. Quando vai falar, né? Um assusto, quando vai fazer uma expressão forte de susto, de admiração, a expressão ela muda. A direção do olhar, da boca, é um sinal, né, de exagero. A gente comunica naturalmente, e se não tiver expressão, fica faltando alguma coisa. Então, foi feita essa pesquisa bem aprofundada para a gente poder, né, descobrir essa análise comparativa contemporânea. É uma coisa bem nova, né? Mas essa expressão facial, ela está embutida, né, dentro do contexto da sinalização. Então, ela é bem importante, a expressão facial. É bem detalhada, né? É bem cobrada mesmo. É muito importante a expressão facial. Então, essa pesquisa, né, foi bem, o foco foi bem, né, eu como surda, né, eu foquei bem essa pesquisa foi focada bem nesses detalhes aí da expressão. Pode passar, por favor. Então, essa nova proposta, né? Olha para vocês verem. O dedo indicador, né? Olha para vocês verem. É uma nova proposta no sistema de fonologia. Foi um estudo bem detalhado. Às vezes a gente não percebe, a gente sinaliza tão natural que a gente não percebe os detalhes. Mas o detalhe do dedo indicador e do polegar, nós temos 5 dedos, certo? Temos 5 dedos. E o dedo indicador, ele sinaliza, podemos fazer esse sinal de difícil, de perigo com o dedo indicador. Mostrar, o sinal de mostrar, né, feito também com o dedo indicador, né? Podemos apontar, fazer o apontamento, o sinal de estranho, né?
todos esses sinais nós podemos fazer com o dedo, só apenas com o dedo, com o indicador. E é uma sinalização bem natural e detalhada. Com o dedo médio, nós podemos fazer o sinal de contato. Contato fácil, fácil. Então, é uma propriedade, né? São vários achados, né? Então, é uma pesquisa bem nova, que foi agregando, né, muitas descobertas dentro da fonologia e da fonética. Temos a simetria, né, também os movimentos, bem detalhado, e foram agregando várias pesquisas, então a minha proposta é bem natural. Então, a gente, às vezes, esse aqui, né, podemos, com o dedo indicador, usar o sinal de dia, né, cotidiano, todos os dias, perigo, não é verdade? Então, esse aqui também é o sinal para verdade, né, que podemos usar com a configuração, essa configuração de mão, né, em P, podemos usar esse sinal para verdade. Passear, né? Esse sinal aqui, o dedo polegar, né? Ele fica fora, né? Apenas com os 4 dedos é que nós vamos fazer esse sinal, vamos sinalizar. O sinal de exemplo, a gente, né, só vai usar apenas o dedo mínimo e o dedo polegar, a configuração de mão assim. Então, foram várias descobertas. Então, essa proposta, né, foi feita essa pesquisa e nós conseguimos um material bem novo, um material, né, foi muito tempo de pesquisa. A pesquisa foi bem extensa para a gente poder conseguir trazer esse material. Pode passar, por favor. Então, outra proposta nova, né, dentro da fonologia, né, foi um sistema fonológico, numa perspectiva, nós podemos, com essa configuração de mão, a gente fazer o sinal de experimentar, experiência, preguiça, né, preguiçoso, preguiça. Podemos também fazer um classificador assim, né, algodão, podemos sinalizar o sinal de algodão. Algodão, preguiça, esse é o sinal de preguiça. Maquiagem, né? Podemos usar para maquiagem, para algodão. Podemos trabalhar com todos os dedos da mão. Esse sinal é bem icônico, né? É um sinal icônico, é um sinal bem visual, né? É um sinal icônico. Podemos usar vários classificadores. Pode passar, por favor? Outro sinal que eu vou mostrar para vocês, esse aqui, faltar, de falta, né? De faltar, está faltando alguma coisa, é o sinal de faltar para coisas. Abstrato, é um sinal bem abstrato, não é um sinal icônico. Faltar não é um sinal icônico, ele é um sinal abstrato. A gente, por exemplo,
esse sinal aqui para experiência é um sinal icônico, né? Para algodão também, essa configuração de mão para maquiagem. Então, essa configuração de mão tem os sinais que nós podemos usar icônicos e arbitrários. Então, esse sinal para coisas mesmo, ele não é um sinal icônico, ele é um sinal arbitrário. Está andando para entender? Vocês estão entendendo claramente? Pode passar, por favor? Então, essa aí é uma foto, né? É uma foto minha mesma, que eu coloquei aí para vocês. Então, temos esse sinal, né? Fui eu que criei esse sinal para parâmetros, né? Pode usar esse sinal para parâmetros. E o movimento é a direção do olhar, né? A expressão facial. Pode passar, por favor. O movimento dos lábios, né? Movimento do olhar, novamente, que é bem interessante, né? Isso aí é tudo na sinalização, a direção do olhar. Pode passar, por favor. Então, a contribuição para o ensino da fonologia da Libras é bem interessante, é bem importante, né? Porque é uma coisa nova. No curso de Letras Libras, precisa, né, divulgar esses sinais. Então, eram 5 parâmetros na língua de sinais americana, né, na ASL, e os alunos foram contribuindo, né, para que fosse aumentando também esses parâmetros. Então, os alunos, depois que eles ingressaram no curso de Letras Libras, foram disseminando mais parâmetros. Mas é uma coisa bem natural. Pode passar, por favor. Aqui no Brasil, né, em várias instituições de ensino superior, tem o curso de Letras Libras, mas precisa evitar tanta teoria. O que importa, o mais importante é a prática, porque às vezes os alunos eles aprendem pouco, porque tem muita teoria, mas não tem prática. E o importante na língua de sinais é a prática. A teoria é importante, mas a prática é mais importante. Então, às vezes, a estrutura precisa ser mais detalhada, precisa haver menos teoria e mais prática. Por exemplo, às vezes tem um curso de 90 horas, ele diminui para 60 horas, e só 30 horas é de prática, e é pouco. 60 horas de teoria e 30 horas de prática é pouco, é muito pouco, porque o interessante é mais a prática, né? Então, foram feitas várias pesquisas, e a gente sabe que dentro do curso de Letras Libras, o mais importante é a prática, é trabalhar com esses alunos, porque a teoria eles esquecem, mas a prática, o curso de Letras Libras são 4 anos. São 4 anos, mas às vezes o aluno ele não sai pronto, porque tem pouca prática. Então, a gente precisa aumentar, a gente acha que precisa aumentar essa carga horária. A proposta é essa, é que aumente a carga horária. Então, concluímos, né, que a fonética deve preocupar em explicar o sistema articulatório da Libras. Deve ser trabalhado, né, mais a expressão, a direção do olhar, a expressão, né, a direção do olhar. Dentro da fonologia, isso precisa ser
trabalhado. A expressão corporal, a expressão facial, a Libras, ela é bem natural. Precisa evitar de focar, né, o olhar ou ficar neutro, né? O olhar, ele deve ter essa direção. Precisa também evitar ficar tirando o foco do olhar, porque às vezes causa muita confusão. Então, a proposta, né, é essa, pode passar. Vou entrar ali. Tá bom. Tá. Resumindo, o mais importante desses parâmetros, né, que foi explicado agora, né, da tradução do ensino que foi feito no letra Libras, não tinha esses sistemas, não existiam esses sistemas fonológicos, né, era tudo muito resumido. Então, foi preciso explicar, né, o significado desse sistema fonológico. Por quê? Para que nós possamos aprender a respeito desse sistema, porque existe na língua portuguesa, então na Libras precisa aprender. Cadê? Né? É importante, precisa também aprender desse sistema fonológico dentro da língua de sinais, né? Através de estudos, né? Através dos estudos dos sistemas, de pesquisas, a gente vai agregando pesquisas através desses sistemas. Então, é importante fazer isso, porque a gente só aprende da língua portuguesa. Então, tem que deixar de lado um pouco a língua portuguesa e aprender mais a Libra, agregar mais informações a respeito desses sistemas da Libra, né? Das perspectivas de mão, através dos parâmetros. Então, é importante que tenha esse estudo, que tenha esse material, e é importante que vocês também divulguem, né, esse material para que possa ser aprendido. Então, vocês podem compartilhar, vocês estão livres para compartilhar, se quiserem, um slide também, se quiserem, pode ser compartilhado livremente, tá bom? Pode passar. E agora, né, as considerações finais do sistema fonológico, né, desse tema que a gente discutiu, ok? Pode passar. Olha algumas referências. Mais referências e muito obrigada. Obrigado, pessoal. É só isso. Nossa. Essa até eu fui pega de surpresa. Rai colocou o professor aqui no chat. Deixa eu abrir aqui o chat. Rai está falando sobre essa questão da catalogação desses 8 parâmetros, né? E onde encontrar, onde está disponível. E eu fiquei com uma dúvida, porque eu acho que eu já vi umas 2 pessoas falando, acho que foi Claudineia, e acho que você também, né, Rai, colocou essa questão da catalogação em Portugal. Eu entendi que a catalogação em 8 parâmetros é uma pesquisa sua, da sua tese de doutorado. É isso mesmo? Sim. Essa pesquisa aí, esse estudo, essa pesquisa do sistema de catalogação foi feita aqui no Brasil, né, com muito esforço, com muito estudo, persistência, né, então eu fiz isso com muita ânsia, né, com muita ansiedade. Então foi feito essa catalogação detalhada e fui encontrando novos estudos, novas coisas, né. Então, por minha vontade própria, né, eu fui procurando, fazendo essa pesquisa do meu doutorado, e aí eu fui pesquisando, fui encontrando e fui catalogando, né, alguns desses parâmetros. E aí eu fui agregando para o meu doutorado. E aí eu pensei nesse tema, né, em fazer esse tema de sistemas, através das expressões labiais, do olhar. Então, eu achei interessante, eu comecei, né, a abarcar, a pesquisar, a procurar. E aí eu tive contato com outros surdos lá da França, né, eu fui fazer esse estudo lá na universidade e eu fiquei impressionada, né, eu falei, que interessante, né, a expressão do olhar, usar esse parâmetro do olhar, da questão da expressão labial, então eu fui buscar isso, eu fui procurar e trouxe cá para o Brasil. E aí eu utilizei no meu estudo e agreguei aos parâmetros que a gente já utiliza aqui no Brasil. E agora eu estou difundindo, né, essa minha pesquisa, que eu cataloguei lá na França, também o fato das articulações da mão,
foi outro fator importante, né, que eu agreguei a esse estudo do sistema, que não se sabia, não se utilizava, né, não tem o costume de fazer essa utilização, aqui não tinha. E aí eu comecei a fazer essas comparações, fui comparando, e aí eu fui comparando os parâmetros, né, vendo os sinais de contato, sinais de namorar, e aí eu cheguei a essa conclusão, esse estudo mais aprofundado, e foi o tema da minha tese, que foi esse estudo detalhado do sistema de fonologia. Né? E aí, com calma, com paciência, fui explicando, né, como entender a respeito dessa agregação dos parâmetros, né? Fui encontrando, e aí todo dia eu ia fazendo essas pesquisas e até conseguir, né, fazer esse estudo e acabar divulgando, né, esse estudo que foi feito. E aí alguns alunos já começaram a entender, a absorver, né, e entender de forma fácil esse tema. Nossa, fantástico, porque até então a gente tinha essa questão do olhar, essa questão de corpo, tudo mais, dentro das expressões não manuais. Aí você veio especificando agora, mas aí eu fiquei numa curiosidade. Eu não entendi direito, eu acho que talvez tenha sido eu, então, mas eu vou perguntar. Eu não entendi bem se em Portugal já está sendo disseminado esses 8 parâmetros, ou se foi você, das suas observações fora e cá, que veio a desenvolver os 8 parâmetros. É seu, né? É um estudo seu. Ai, nossa, tô maravilhada. Isso é meu. É meu. Eu não encontrei lá, não. Eu fui procurando, fui catalogando, fui abarcando, porque eu comecei a pesquisar lá na França. E aí eu observei esse uso das expressões do olhar. Eu observava que eles direcionavam o olhar, é uma coisa que aqui não acontecia. Né? Não tinha esse costume. Por exemplo, olhar para cima e olhar para baixo. Então, não tem esse costume de usar aqui, não acontece. E aí eu fui observando isso na sinalização, né? Essa expressão feita através do olhar, eu observei esse campo de visão, que é feita também pela expressão labial, né? Ao sinalizar, utiliza tanto a expressão do olhar como a expressão labial. Aí eu utilizei, observava, né, num diálogo, numa conversa, 2 pessoas, e elas iam fazendo esse movimento também com o olhar, né? Movimentavam para cima, para baixo. E aí eu fui fazendo esse aconselhamento, né? E fui difundindo, fui espalhando, através também, né, dos intérpretes, essa pesquisa que eu fiz impressionante, tanto de uma expressão do olhar como labial, e desse sistema visual, né? Dessa questão visual. E também que não pode ser sinalizado somente com a boca fechada, né? Com a expressão neutra. É preciso ter essa troca, é preciso ter esse intercâmbio, né? Da utilização de todos esses parâmetros. E aí fui fazendo essa pesquisa, esse ponto, e fui espalhando, fui divulgando. Então, é uma pesquisa minha, que eu mesma fiz. Entendeu? Nossa, ótimo. Perfeito. Até então, o que a gente tinha com um olhar mais... Né, a gente tinha uma visão mais ampla, só dentro de expressões não manuais, e agora a gente consegue perceber detalhes. Nossa. Professora, tem muitos agradecimentos aqui no chat. Tem muitas pessoas aqui, ó, Danilo colocou aqui que está hipnotizado com a senhora, com a sua fala. Outros colegas aqui, maravilhoso, concordo, tá? Eu não sei se Neia quer fazer alguma pergunta, que eu vi que no chat ela colocou alguma coisa querendo se pronunciar. Neia, você quer a fala? Quer falar alguma coisa? A respeito dos parâmetros, eu achei muito legal a sua explicação. Também essa questão do olhar, né, da expressão do olhar, eu não conhecia. Né, aqui no Brasil não se costuma usar, então está atrasado ainda nessa pesquisa, né, que foi desenvolvida. E aí você trouxe para o Brasil essa questão que é muito importante a gente aprender, né, a agregar isso aos parâmetros que nós utilizamos, né, esses 8 parâmetros que você explicou. Então, eu achei muito legal. Mas eu fiquei preocupada como, né? Agora, como isso vai ser agregado aqui na língua de sinais brasileira, né? Como isso vai ser feito dentro do estudo do Letras Libras? Né? Como isso vai poder ser difundido? Então, meu trabalho,
né, dentro da UFRJ, eu já comecei, né, a divulgar, já comecei a ensinar, já comecei a mencionar a respeito. Então, é uma pesquisa minha, né, algo meu. E eu estou começando a difundir sobre isso, né? Então, se você quiser, você também pode fazer essa difusão lá dentro da UFRJ, isso já está sendo feito, né? Essa pesquisa ela já está sendo divulgada. Eu já findei já essa tese. Eu findei no novembro do ano passado, de 2021. Eu já concluí esse meu estudo da tese lá na UFRJ e agora eu estou ensinando, né? Eu ensino lá. Porque nós precisa ensinar os alunos, né? Desde o básico. E aí vai passando e vai aproveitando e vai explicando a respeito dessas questões, vai adentrando, vai agregando, vai explicando mais detalhadamente, e aí esse estudo ele vai se tornando mais forte. E aí a gente consegue ter, né, esse progresso. E aí consegue também adentrar com esses novos estudos. Né? A gente consegue ter uma qualidade melhor no ensino e no estudo e tornar essa pesquisa mais livremente, né? Fazer esse intercâmbio, essa troca, agregar mais, né, no ensino e compartilhar com os outros alunos e compartilhar com as outras pessoas. E aí, se quiserem, vocês podem compartilhar também, né? Como eu falei, é livre para vocês compartilharem. E eu estou organizando para 2023, dentro lá da UFRJ, né? Ter um evento para começar, né? No segundo, terceiro, para ver se começa a ganhar mais força nessa divulgação lá dentro da universidade. Que é importante explicar. Então, pode ser feito isso também. Eu já faço lá na UFRJ e isso também pode ser feito. Então, a minha tese ela pode ser compartilhada livremente. Entendi. Muito bom. Muito obrigada, professora. A língua é natural, né? Línguas são dinâmicas. Isso. Neia está falando. Está desejando a ela sucesso e progresso, né? E parabéns pela pesquisa. Obrigada, Neia. Nossa, professora, eu estava fazendo um comentário aqui. Eu disse as línguas são Libras, língua portuguesa, são línguas naturais, línguas dinâmicas, né? E a necessidade justamente dessa divulgação para as pessoas conhecerem e passarem a utilizar e a observar esses parâmetros que a senhora acabou acrescentando aí, né? De forma mais específica agora. E eu convido também, tá? Vou fazer um convite, já vou deixar aqui que vai ficar gravado. Vou fazer um convite para vir disseminar esses 8 parâmetros, de repente uma oficina e um minicurso, junto aqui ao UFSB, com o pessoal do grupo do GELES, o Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, e a gente costuma sempre nesses eventos pensando justamente em uso e difusão das línguas de sinais, a gente abre para o público, né? Então, com certeza, o pessoal do GELES estaria nessa oficina e público externo também. Pensa e a gente conversa mais. Tá aí uma proposta já para o ano que vem. E Simone colocou aqui no chat também agradecendo, falou que amou a apresentação, foi um excelente encontro, concorda com a questão de ter-se que utilizar mais prática nos cursos, né? Márcia também colocou aqui, pô, maravilhada, Natane também agradecendo e muitas outras pessoas agradecendo. Sabe, sua pesquisa é muito enriquecedora e interessante, mas já são 20h15, infelizmente, a gente vai ter que terminar. Eu agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Professora, agradeço demais pela troca de conhecimento, né? E são essas trocas justamente que fazem com que as pessoas possam se transformar, possam mudar e transformar a sua realidade. Agradeço de coração. Vou passar a palavra para a senhora poder se despedir do pessoal. Beijos, pessoal. Muito obrigada por estar com vocês, por vocês me observarem, por assistirem. Foi um prazer estar com vocês. Beijo para todos. A gente que agradece. Muito obrigada. Obrigada por estar junto aqui com a gente no GELES. Obrigada por estar junto com a gente na UFSB. A gente ficou muito feliz quando a senhora aceitou o convite, viu? E espero que estejamos juntos em outros momentos. Ela segue, eu sigo a professora Fernanda, ela nos segue no GELES também, tá? Tamo junto, tá bom?
E não esqueça de enviar o material, que aí a gente também ajuda nessa divulgação, tanto no Geles como de outras formas aqui, tá bom? Gente, muito obrigada a todos que estão aqui presentes com a gente. Mais uma vez, esse é o 6º encontro do Geles. Agradeço de coração pelas trocas. Muito obrigada, uma boa noite a todos. E deixar também o meu agradecimento especial às tradutoras e intérpretes de Libras, que estiveram aqui, tornando o nosso evento acessível à comunidade surda. Então, obrigada, Raimires, obrigada, Cris, obrigada, Leni, tá? E obrigada também aos monitores. Sem os monitores que também nos auxiliam, isso tudo não ia ocorrer. Então, obrigada, João, que está aí gravando para nós. Caio. Dilza pediu para abrir as câmeras para tirar foto. Sim, obrigada. Uane, obrigada. Caio, Dilza, João, Luzinete, Leandro, que não estão aqui, muito obrigada.